Olá, tudo bem? Você sabe quais são os direitos do paciente portador de câncer? E o primeiro direito que nós vamos falar, o primeiro direito social que nós vamos falar, é o auxílio-doença. O que é o auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença ele é um benefício que ele é concedido ao segurado que estiver incapacitado para suas atividades laborais e habituais por mais de 15 dias. E quando a lei fala em segurado, ela está se referindo ao trabalhador que paga o INSS. O objetivo do auxílio-doença, como o próprio nome sugere, é evitar que a pessoa vá à ruína financeira e também perca sua dignidade por estar doente e não poder trabalhar e não ter remuneração nesse momento difícil. E no caso da neoplasia maligna, enquanto estiver afastado do trabalho para fazer o tratamento ou para se recuperar, o paciente recebe essa remuneração. Então isso é o auxílio-doença. E tem que ficar muito claro que não é uma gentileza que o governo faz quando concede esse benefício. Na verdade, é um direito da pessoa que contribui para o INSS. Também não é exclusivo do portador de câncer e pode ser concedido em outras doenças. E funciona assim, mesmo sem trabalhar, a pessoa recebe essa remuneração da Previdência Social enquanto perdurar o motivo que causou o afastamento do trabalho. No caso, é o tratamento da neoplasia maligna que nós estamos referindo aqui. E é importante destacar que isso vale apenas para aqueles que já eram segurados, já contribuíam para o INSS ao tempo da descoberta da doença. Se não era contribuinte da Previdência quando recebeu o diagnóstico de câncer, infelizmente não poderá receber o auxílio-doença. Poderá, dependendo de certos requisitos legais, receber o benefício assistencial que é previsto na LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, e que é um benefício diferente. Há uma remuneração bem menor, mas que pode ajudar nesse momento de crise na luta contra o câncer. Nós falaremos numa outra oportunidade sobre a LOAS. É importante destacar que funcionários públicos também têm esse direito, mas eles têm um regime jurídico diferente, uma lei própria que tem o mesmo benefício. E para você entender, é muito importante você saber aonde está previsto esse direito. Bom, ele está primeiro previsto na Constituição Federal, no artigo 201, inciso 1, e também nos artigos 59 até o 63 da Lei 8.213 de 1991. E são esses dispositivos que delimitam, que dão identidade para o auxílio-doença. E a leitura vai te ajudar a compreender. Então, a Constituição fala que deve haver um benefício para a cobertura dos eventos de incapacidade temporária. Não chama, propriamente dito, de auxílio-doença. Quem vai dizer que é auxílio-doença é a Lei 8.203, no artigo 59. E ali está previsto que o auxílio-doença ele vai ser devido quando houver um período de carência cumprido e ficar incapacitado por causa dessa doença, desse motivo, incapacitado para o trabalho ou incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 dias. O artigo 60 ele também fala que cabe ao INSS pagar a partir do 16º dia, né, de existência dessa incapacidade e enquanto ela permanecer. E agora eu vou trazer alguns aspectos práticos, né? O que fazer para obter o auxílio-doença? Quem vai conceder o auxílio-doença é a Agência da Previdência Social, e isso ocorre através de um processo administrativo. O interessado ele preenche um requerimento e ele tem que agendar uma consulta com o médico do INSS, e isso é a chamada perícia que a gente ouve falar. E isso pode ser iniciado pelo site da Previdência Social, www.previdencia.org.br, e o agendamento também pode ser solicitado pelo número telefônico dedicado do INSS, que é o 135, e também serve para tirar muitas dúvidas. Essa consulta servirá para que o médico do INSS inspecione a pessoa, examine documentos e laudos e comprove a existência ou não da neoplasia maligna e então libere benefício. E como o volume de perícias é muito grande, a perícia ela pode ser remarcada pelo paciente, mas apenas uma vez. E essa remarcação tem que ser pedida até 3 dias antes da consulta. E isso ajuda então para que o INSS se organize e não fique ali com aquele dia, aquele horário,
ocioso e possa encaixar uma outra pessoa. E é importante também destacar que se o paciente não comparecer no agendamento, o benefício vai ser negado e o novo pedido só poderá ser feito após 30 dias. O momento para dar entrada no pedido, ele varia um pouco. No caso do funcionário que possui o registro em carteira na empresa, a entrada deve ser no período de 15 dias após o afastamento do trabalho. E os primeiros 15 dias, segundo a lei, são pagos pela empresa que te emprega. Quanto aos demais segurados do INSS, inclusive os trabalhadores domésticos e avulsos, o pedido do benefício deve ocorrer logo após o início da incapacidade para o trabalho. E é muito importante entender essa regra, porque ela pode gerar um benefício, leia-se, dinheiro maior ou menor para o portador de câncer. É que se o pedido for feito após 30 dias do afastamento, o portador de câncer não vai receber o pagamento retroativo. E como é de conhecimento geral, e eu já falei aqui, as agências do INSS estão sempre lotadas. O momento difícil da saúde mundial que estamos vivendo acabou contribuindo para abarrotar ainda mais as prateleiras eletrônicas do INSS com pedidos de benefícios equivalentes. E é em razão desse volume que é muito possível que não haja data disponível para o agendamento da perícia no INSS naquele prazo de 15 dias. E o que fazer nesse caso então? A solução está em solicitar o agendamento da perícia para a data mais próxima possível, e isso vai justificar o recebimento de valores retroativos. Então, apesar de ser prejudicado pela demora no recebimento do benefício, que acontece só mesmo depois da realização da perícia, o paciente com câncer ele não vai ter perda econômica, pois o pagamento do auxílio doença ele vai abranger o período retroativo, ele vai retroagir até a data do protocolo. Por isso, guarde bem o comprovante de solicitação da consulta, porque o pagamento vai ser retroativo nesse caso. E qual que é o valor então dessa remuneração do auxílio doença? A lei estabelece um cálculo abrangendo todo o período de contribuição. O valor do benefício será o equivalente a 91% da média de todo o período que a pessoa contribuiu. Então, a título de exemplo, imagine que o paciente com câncer contribuiu por 34 meses e então foi diagnosticado com neoplasia maligna. O valor do benefício será a soma de todos os salários de contribuição e dividido por 34. Do valor que for alcançado, o paciente com câncer receberá 91% a título de benefício. E olha que interessante, esse valor é isento de imposto de renda. Falamos do início do benefício e agora vamos falar do seu término. A lei não fixou um período certo e a duração do auxílio-doença é variável, e enquanto durar o estado de incapacidade para retornar ao trabalho, o benefício deve também durar. Assim, o benefício decorre da avaliação que o médico do INSS faz e ele estabelece isso na consulta. O médico fixa um prazo que deve ser suficiente para que o paciente esteja recuperado e pronto para retomar suas atividades habituais e também laborais. E é muito comum que o paciente sinta que não está pronto para retornar ao trabalho. E aí ele vê a data do fim se aproximando e fica preocupado. Afinal, é o paciente que é o primeiro examinador da sua causa. E ele, melhor do que ninguém, sabe as limitações e as dores causadas pelo câncer e o tratamento extenuante e exauriente que ele causa. Por isso, a lei autoriza a prorrogação do benefício por diversas vezes. Não há um limite em relação a isso, mas desde que a perícia médica do INSS detecte a continuidade da falta de condições para retornar às atividades laborais e atividades habituais. Nós não podemos esquecer que o pedido de prorrogação ele tem que ser protocolado até 15 dias antes da data que o médico do INSS fixou como a data do fim do benefício. Então, vamos pegar um exemplo. Se o médico do INSS fixou que o auxílio-doença vai durar até 30 de dezembro de 2021, isso significa que o pedido de prorrogação deve ser protocolado até o dia 14 de dezembro de 2021. E se o pedido for negado? Infelizmente, o volume de benefícios negados é bastante grande e é uma consequência da elevadíssima quantidade de pedidos que chegam ao INSS todos os dias. E na maioria das agências do INSS há uma interpretação mais rígida dos requisitos
técnicos médicos que autorizam a concessão do benefício até para equilibrar o volume da demanda. Mas, se o pedido for negado, a parte boa é que cabe um recurso administrativo para um órgão colegiado que vai reexaminar se concede o benefício ou se mantém a negativa da agência local. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão estratégica muito importante. Será que é interessante recorrer? Eu vou te explicar por quê. Nós temos que entender que no recurso administrativo, os funcionários do INSS não vão ter acesso, não vão ter contato direto e pessoal com o paciente com câncer. Eles vão se ater exclusivamente a um juízo técnico a partir de papel e de argumentos escritos. E isso é bastante injusto, não acha? Porque significa que o paciente vai ter sua situação reexaminada por um órgão superior sem sequer ser examinado em uma consulta, em uma perícia. Mas qual que é a solução então? Bom, é usar a lei estrategicamente e de forma ética. Isso porque a lei estabelece que, se for negado, o auxílio-doença pode ser novamente solicitado até 30 dias depois do indeferimento. E o que eu quero dizer com isso? É que nesse novo pedido, depois de 30 dias da negativa, haverá uma outra perícia com o médico do INSS e não será examinado apenas documentos e argumentos escritos. Vai haver uma autêntica consulta médica, um contato direto com o médico e o papel e os argumentos escritos, aquilo que o papel e os argumentos escritos não conseguem revelar, uma perícia médica vai demonstrar. Então, sem contar que um recurso administrativo pode levar muito tempo para ser julgado, ao passo que o novo exame ele deve ocorrer com brevidade perante o INSS. Então é muito mais rápido você fazer um novo pedido do que recorrer. No caso do recurso, pode levar mais de ano para ser julgado e nesse tempo a condição de saúde do paciente pode piorar. Mas essa piora não vai ser levada em conta no julgamento, justamente porque não há uma perícia nesse momento. Mas no caso de um novo pedido depois de 30 dias da negativa, sim, se houver agravamento do estado do paciente, o contato físico do médico perito com o paciente durante a perícia aumentará a chance de que seja detectada e confirmada a hipótese de neoplasia maligna a ponto de justificar a concessão do benefício. Em resumo, como uma regra geral do processo administrativo, diante de duas possibilidades que a lei dá ao paciente com câncer, é mais resolutivo e eficiente realizar um novo pedido. E evidentemente que a escolha de um ou outro caminho dependerá das circunstâncias do caso concreto. Para definir o caminho a ser seguido, que pode ser inclusive o da judicialização, uma terceira via, peça auxílio a um advogado da sua confiança que atua nessa área. E como que funciona o prazo de carência? A regra geral para todos os benefícios é que deve haver um período de carência de pelo menos 12 meses, e isso está no artigo 25.1 da Lei 8.213. Mas, se o paciente recebeu um diagnóstico de neoplasia maligna, fica dispensado o cumprimento dessa carência, por se tratar de doença grave. E isso é uma exceção que está prevista nos artigos 26, inciso 2, e também artigo 151, ambos da Lei 8.213. E apesar das normas serem muito claras nesse ponto, a tendência de interpretação mais rígida do INSS acaba causando muitas injustiças e prejuízos aos pacientes com câncer. Nesses casos, como se trata de uma decisão do INSS que afronta diretamente a lei, quando a lei fala que não precisa de carência, mas o INSS diz não, precisa de carência e aqui não houve carência, ou então essa neoplasia aqui, ela não é aquela que se adequa à exceção do artigo 151, então é possível recorrer inclusive à justiça para superar esse obstáculo criado pelo INSS nesse ponto da carência. E eu cito aqui uma jurisprudência que exemplifica a rigidez do INSS na concessão ou não do benefício, e ao mesmo tempo essa jurisprudência que eu vou te mostrar agora, ela evidencia a justiça da justiça, com o perdão do pleonasmo, né? Então veja aqui, era um caso de auxílio-doença, de neoplasia maligna, e foi solicitada a dispensa da carência, mas o INSS exigiu a carência. E aí o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que cuida do sul do Brasil, julgou em 19/6/2009, dizendo que no caso de neoplasia maligna, fica dispensada a carência e concedeu uma liminar então para
o segurado, para o paciente de câncer, nesse caso concreto. E então esse julgado ele é emblemático exatamente por isso, porque ele combate essa exagerada rigidez dos critérios do INSS. Bem, em relação ao auxílio-doença, essas são as informações mais importantes que você precisa saber. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal e também comente. Me diga o que você acha e o que você gostaria de saber, talvez se você tiver alguma dúvida que não foi abrangida aqui na nossa fala. Eu te convido a assistir os próximos vídeos em que trataremos dos demais direitos do paciente portador com câncer. Muito obrigado e saúde!